Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos então, né? Terminamos a videoaula anterior falando então da nomenclatura dos ângulos, né? Dos ângulos formados por duas retas paralelas no último cenário, né? Na última situação que eu criei, duas retas paralelas e uma transversal. E agora nós vamos botar em prática aquilo que a gente viu, até para melhorar um pouquinho aquela linguagem, né? Vamos lá então. Então eu estou aqui com o slide número 26, ok? Onde tem as questões, os exercícios. A questão número 1 e a questão número 2 eu já fiz, tá? Se eu não me engano está lá no vídeo número 6, certo? A resolução dos dois, um pouquinho trabalhosos. E agora a gente vai para os slides seguintes, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui está então o nosso slide seguinte, onde tem a questão número 3, que é muito tranquila essa questão, certo? Vamos lá? Dá para a gente fazer aqui no próprio slide, tá? Vou trabalhar agora nos slides. Observe o seguinte, pessoal, o que diz o problema? Então, eu não tenho como resolver esse problema, a gente não tem como resolver o problema se a gente não estiver familiarizado com aquela linguagem toda e com a relação que existe entre aqueles ângulos lá, ok? Ó, sabendo-se que R é paralela a S, ó, aquilo que eu falei para vocês, ó, R e S são retas paralelas. Então, eu tenho que ficar muito atento no enunciado e eu preciso entender o que está escrito lá. Por isso eu falei bastante. E T, que é essa reta aqui, ó, é uma transversal, certo? A R e a S. Isso aqui é óbvio, tá? Se T intercepta R, automaticamente vai interceptar S, porque elas são paralelas. Conforme a figura seguinte. Então, sabendo tudo isso aí, é correto afirmar que... Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte, antes de ver as alternativas, vamos tirar algumas conclusões aqui, ó. Este ângulo aqui, que lá no desenho eu chamei de ângulo A, ele mede 80 graus. Qual que é a medida do X? Óbvio que é 80 também. Por quê? Porque são opostos pelo vértice, ó. Este ângulo aqui tem a mesma medida. O ângulo que a reta T formou com a reta R aqui é a mesma que forma aqui. Assim como esse daqui e esse daqui tem a mesma medida. Então, quanto que mede esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui também vai medir 80 graus. Concordam? Este ângulo aqui mede 80. E esse aqui? Mede 80 também, porque são os famosos alternos internos. Esses dois ângulos aqui têm a mesma medida, conforme nós apresentamos lá. Ok? São os alternos internos. Então, se esse mede 80, esse mede 80. Você poderia também chegar nesse Y aqui, utilizando esse 80 aqui, porque eles são correspondentes. Ó. Esse 80 está acima de R, esse Y está acima de S. Então, eles são correspondentes. E ângulos correspondentes têm a mesma medida. Portanto, esse Y aqui também mede 80. Certo? Muito bem. Lembra que eu falei para vocês que esses dois ângulos aqui são suplementares? Claro, se eu somar os dois não vai dar meia volta, e meia volta não tem 180 graus? Uma parte dele já mede 80, isso aqui só pode medir quanto? 100, né, pessoal? 100 mais 80, 180. Então é óbvio que esse ângulo aqui tem que medir 100 graus. É entender? Eles são suplementares. Os dois juntos dá meia volta, ó. Dá um ângulo raso. Se um deles mede 80, o suplemento do 80 é 100, porque 100 mais 80 é 180. Tranquilo? Simples assim. Agora, se eu não estou por dentro do assunto, óbvio que eu não vou conseguir fazer. Por isso a necessidade de estudar. Vamos lá? Vamos ver qual é a alternativa correta? X mede 80, ok. Y e Z são correspondentes. Gente, Y e Z são correspondentes? Imagina, certo? O Y é correspondente com esse aqui de 80, ó, e o Z é correspondente a esse daqui. Eles não são correspondentes, eles são suplementares. Então, isso aqui é falso.
Y mede 100. Mentira, Y mede 80, ó. Então isso aqui nem precisa continuar, é falso. Próximo. Z mede 80. Z mede 100. Então isso aqui também está furado, falso. Y mede 80. Y mede 80, ok. X e Z são alternos externos. Não. X e Z não são alternos externos. X é interno. O Z é externo, mas o X não é externo. Dando que os dois são externos. Mentira, isto é falso. Vou repetir. Perceberam que não dá para eu fazer esse tipo de exercício que é simples sem eu estar por dentro do assunto. E sobrou a letra E, só pode ser ela, né? A correta. É correto afirmar que, tá? Z mede 100, ok, Z mede 100, tá aqui. Y e X, então esses dois aqui, ó, Y e X, ou X e Y, são alternos internos, verdade. Os dois estão entre as retas RS, então, portanto, na região interna, e são alternos. Um está de um lado e o outro do outro lado. Não são colaterais, então são alternos. Então, claro que a resposta correta é essa daqui. Tranquilo? Então, quem estava com dificuldade em fazer, tá aí. Tá? Questão número 4, pessoal. Eu vou dar uma dica aqui, como é que se resolve problemas assim, tá? Vocês têm problemas assim na atividade de vocês, certo? Que já está em curso, tá? Aqui, pessoal, ó, vamos ver o problema primeiro, né? Uma questão de vestibular. As retas R1, esse 1 aqui teria que cair, tá? Ele é subscrito. É assim, R índice 1, ele fica embaixo. Na hora de colar, de copiar, de escrever ou de digitar, eu acabei esquecendo de fazer isso aí. Então, R1 e R2. Ou seja, reta 1 e reta 2, como se fosse R e S. Tranquilo? São paralelas. Olha só de novo, pessoal. Eu tenho que acreditar no que está escrito. Então, está dizendo que esta reta aqui e essa reta aqui são paralelas. Tranquilo? O valor do ângulo alfa, isso aqui é alfa, tá? Esse daqui, fica parecendo um A, que na verdade o alfa é o A, né? Esse ângulo aqui. Apresentado na figura E. Então ele quer que a gente descubra qual a medida deste ângulo aqui. Pessoal, a dica para resolver esse problema, vamos lá, é dica, tá? É o seguinte. Esta reta aqui e esta reta aqui, ó, elas interceptam aqui, nesse ponto aqui. Tá? Nesse canto aqui, ó. Isso aqui é o vértice de um ângulo. O que é que você vai fazer? E esse ângulo aqui, formado por esta reta e por essa reta aqui, ó. Isso aqui é o lado do ângulo, isso aqui é o lado do ângulo. Esse ângulo aqui é um ângulo reto. Olha o símbolo do ângulo reto aqui. Então, esse ângulo mede 90 graus. Qual é a ideia? Você vem aqui neste vértice e passa uma reta. Você vai desenhar uma reta ali, paralela às duas que já são paralelas. Então, você vem aqui e traça uma terceira reta. Esse aqui é por nossa conta. Isto é um recurso que a gente utiliza para poder dar solução ao problema. Você vai sempre fazer isto, tá? Vou fazer aqui uma reta bem levinha para não perder. Pronto. O que eu tenho agora? Esta reta tem que ser paralela a esta e ela tem que ser paralela a esta, tá? R1, R2, vou chamar isso aqui de R3. Não precisaria, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? R1 é paralela a R3, que é paralela a R2. Tá certo? Então, essa é paralela a essa é paralela a essa. Ao fazer isto, presta atenção no que vai acontecer aqui agora, tá bom? Vamos lá. Esse ângulo que media 90 graus, claro, ele continua medindo 90 graus, ao traçar esta reta aqui, este ângulo aqui foi dividido em dois. Eu não estou dizendo que eles são dois congruentes. Não estou dizendo que essa reta aqui dividiu esse ângulo ao meio. Isso só vai acontecer quando ela for uma bissetriz.
Isso aqui não é bissetriz, eu não posso afirmar isso. Eu não tenho informação para concluir que essa reta R3 é uma bissetriz desse ângulo aqui. Então, eu não posso afirmar que esse ângulo aqui, que mede 90 graus, foi dividido em dois ângulos iguais. Eu não posso dizer que este ângulo aqui e este ângulo aqui são iguais. Claro que não. Mas eu posso afirmar que eles são complementares. Então, esse ângulo aqui, somado com este ângulo aqui, vai dar os 90 graus, claro. Mas eu posso fazer o seguinte. Esse ângulo aqui não mede 130, e esse daqui não é o que falta nele para dar 180, para não dar meia volta? Não é verdade? Ó? Esses dois ângulos aqui são suplementares. Então, se esse é 130, esse outro pedacinho aqui ficou um pouco pequeno aqui, tá, pessoal? Somado com 130, eu tenho que dar 180. Então, quanto mede esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui mede 50 graus. 50 mais 130 dá 180. Entenderam? Este ângulo aqui, esse daqui, ó, tá? R3 e R2 são alternos e internos. Quando eu trabalho com essas duas retas aqui, ó, eles estão entre essas duas retas, só que um está de um lado, o outro está do outro lado. Ó. Isso aqui é uma transversal, ó. Isso aqui é uma transversal, ó. Então, este ângulo e esse ângulo aqui têm a mesma medida, eles são congruentes. Então, esse ângulo aqui também vai medir 50 graus. Tranquilo? Muito bem. Agora veja o seguinte, pessoal. Este ângulo aqui, antes de passar a reta 3, ele não media 90 graus. Ele continua a medir 90 graus, claro. Só que a reta 3 dividiu ele em duas partes. Só que uma parte eu já descobri, é 50. Este ângulo aqui de baixo mede 50. Então, o de cima tem que medir quanto? 40. Por quê? Porque os dois juntos tem que dar 90. Eles são complementares. Ah, professor, mas no desenho parece que ele é maior do que esse. Gente, não é o desenho é só uma ilustração, é só uma figura. Eu tenho que observar o que está no texto, tá? Então, se esse é 50, esse é 50, se esse é 50, esse aqui vai ser quanto? 40 graus. Tranquilo? Por quê? Porque 40 com 50 dá os 90 graus, o ângulo original, antes de ser dividido. Agora esquece tudo que eu fiz aqui embaixo, agora eu vou analisar a reta 1 e a reta 3. O que isso aqui é? Isso aqui é uma transversal, ó. E esses dois ângulos são o quê? Alternos internos. Da mesma forma que esses dois são iguais aqui. Só que eu estou trabalhando com esta reta aqui agora. Ah, mas essa reta termina aqui. Não importa, se eu quiser estender ela, não tem problema nenhum. É uma transversal. Esses dois ângulos aqui são alternos internos, então eles são congruentes. Portanto, se esse mede 40, esse aqui mede quanto? 40 também, que é o nosso ângulo alfa. Portanto, alfa mede 40 graus. Tranquilo, pessoal? Olha que fácil que é. Então, letra A é a alternativa correta. Certo? Vamos para o próximo exercício. Vamos lá. Questão número... Só os 4, né? Tem aqui as questões extras. Eu estou aqui no slide número 28. Eu vou agora para o slide número 29. Aqui. Continua, tá? Só que eu coloquei questões extras. Outras questões que eu fui selecionando e colocando aí para vocês fazerem. Tá bom? Vamos lá, então? Gente, o problema tem um contexto. Tem uma história. Não tem, né? É uma questão modelo Enem, tá? Eu me perdi um pouquinho aqui nos números, né? Então, essa aqui seria a questão número 1. Essa aqui é a questão número 2, certo? É como eu tirei de um outro arquivo que eu tenho, né? Esqueci de numerar novamente e ficou assim. Mas não importa, o importante é o problema. O problema tem um contexto, como toda a questão do Enem. Então, vamos lá. Antônio Carlos levou seu filho Fernando e Antônio, também faltou aqui, para fazer um passeio no Rio do Peixe, certo? Cujas margens são paralelas. Então, isso aqui é uma margem, reta R, isso aqui é outra margem, são as margens do rio. No local aonde eles foram, havia uma ponte que ligava a margem R, certo?
com uma ilha localizada no ponto B. Então, o ponto B aqui é uma ilha. Então, tem uma ligação da margem R, então, que pegou-se um ponto da margem R, uma localidade, e ligou esse ponto com a ilha. Então, ficou aqui esse segmento de reta. Certo? Muito bem. E uma outra ponte, então essa linha azul é uma ponte. E uma outra ponte ligando a ilha, tá aqui o ponto B, que é a ilha, ao ponto C, que está na outra margem. Então são duas pontes, uma ligando a margem R, a margem R à ilha B, e a outra ponte ligando a ilha B à margem S, está aqui no ponto C, ok? Como mostra a figura seguinte. Se os ângulos agudos, lembra do ângulo agudo? Por isso que nós também falamos sobre isto, gente. Eu acredito que eu falei tudo, ou pelo menos quase tudo que é importante a gente saber. Ângulo agudo, o que é mesmo? Um ângulo que mede menos que 90 graus, tá? Então, a medida do ângulo agudo é quando mede menos que 90 e, claro, mais que zero. Então, é um ângulo cuja medida fica entre 0 e 90 graus. Se o ângulo agudo que a margem forma com o segmento AB, ó, a notação do segmento aqui, AB, o tracinho em cima. Então, o segmento AB é esse aqui, ó. Esse é o segmento AB, que é uma ponte. Então, ó, o ângulo agudo que a margem forma com o segmento AB mede 18 graus. Vamos lá, então. Qual o ângulo que está falando? O ângulo agudo que a margem forma com o segmento AB. O segmento no AB não é esse daqui? Então, a margem, essa margem aqui que forma um ângulo com o segmento AB. Mas forma dois ângulos, forma este ângulo aqui e este ângulo aqui, ó. Só que ele falou o ângulo agudo. E o ângulo agudo é o menor. É o que mede menos que 90 graus. Portanto, é esse daqui. Então, este ângulo aqui mede 18 graus. Cuidado com isso, tá? Se o ângulo agudo que a margem forma com AB mede 18 graus e o ângulo ABC, ó, B, ó, A tá aqui, B tá aqui e C tá aqui. Então, de que ângulo está falando? Ó? Esse ângulo, ó, o acento no B aqui. Então, tá falando desse ângulo aqui, ó, ABC, é esse ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui mede 92 graus. Ok? Então, a medida do ângulo obtuso, maior que 90 graus, é o ângulo escancarado, que a margem S, que é essa daqui, forma com a ponte BC. Então, lá, a ponte BC é essa daqui, a margem S é essa daqui. Então, a ponte forma com a margem S dois ângulos, ó, este e este. Só que ele quer o obtuso. Então, o obtuso agora é esse maior aqui, porque esse aqui é o agudo. Então, ele quer exatamente esse ângulo aqui, que a gente vai chamar de X. Interpretar o problema? Gente, tem que focar, tem que se concentrar. Tem que ler 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes forem necessário. Tá? Não é assim, Antônio Carlos levou seu filho Fernando deixa eu colocar aqui um Antônio para fazer um passeio. Não entendi. Não é assim, né, pessoal? Tanto vocês quanto a gente tem que ler várias vezes até entender o problema, ok? Vamos lá, então? Bom, como nós já sabemos como sair daqui, já fiz no exemplo anterior, aqui eu não tenho um canto, não tenho uma quina, não tenho um vértice. Qual que é a dica? Você vem aqui no vértice B e passa uma terceira reta e tem que ser paralela, senão não vai dar para eu trabalhar, as duas que já existem, R e S. Então você vem aqui e faz uma reta. Pronto. E você faz o estudo todo aí. Vamos lá? Como eu fiz de vermelho aí, eu vou fazer de preto agora a resolução, ok? Ó, pessoal, essa reta aqui, não precisa ficar dando nome também, essas duas retas são paralelas. Significa que este ângulo aqui e este ângulo aqui, ó, esses dois ângulos aqui, são congruentes, são alternos internos, porque isso aqui é uma transversal. Então, se esse mede 18, esse mede quanto? 18 também.
Concorda? Então, os dois medem 18, tá? Ora, pessoal, da mesma forma que nós fizemos lá, todo esse ângulo aqui, o ângulo B não mede 92, mais um pedaço dele, porque ele foi dividido em dois quando eu tracei essa reta aqui. E essa parte de cima, esse ângulo de cima aqui, mede 18. Essa parte de baixo aqui é o que falta para chegar em 92, tá? Então, este ângulo aqui mais esse daqui vai dar 92. Quanto que mede? 74, né? 74? 74 e 18. 4 dá 12, vai 1. 92, certo? Então, esse de baixo aqui mede quanto? 74. Entenderam a ideia? 18 com 74 dá os 92. Olha, agora o meu objetivo é encontrar esse ângulo aqui. Dá para eu fazer o seguinte, tá? Vamos lá? Esse ângulo aqui, ó, são alternos internos. Então, este ângulo aqui, esse daqui e este daqui tem a mesma medida. Tá? Em relação, quando eu falo dessa reta e dessa reta aqui, ó, isso aqui é uma transversal. Se isso aqui é uma transversal, esses dois não é o 92, não. Esse que mede 74, certo? É daqui para cá. Eles são alternos internos, portanto, ele também mede 74 graus. Tranquilo? Ora, gente, se esse mede 74, eu quero chegar nesse aqui, esses dois juntos, não vai dar 180 graus? Dá meia volta? Ó. Esses dois, esse daqui mais esse daqui, dá meia volta certinho. Concorda? Então, quem é x? X é o que falta para dar 180. Então, esse daqui é o suplemento desse. Se esse é 74, falta 106. Isto. Portanto, isso aqui vai medir quanto? 106 graus. Não? 106 com 74. 10 vai 1, 8, 180 graus. Resolvido o problema, pessoal. Achamos, então, a medida x. Tranquilo? Entenderam o problema? Perceberam a ideia? Ó, vim lá de cima. Este tem a mesma medida desse. Como esse aqui tudo é 92, se eu já sei que uma parte mede 18, então 92 menos 18 dá 74, achei a outra parte. Esses dois juntos são iguais, esses dois daqui são congruentes, tem a mesma medida. Portanto, se esse mede 74, esse mede 74, são alternos internos. E esses dois juntos, agora sim, dá 180 graus. Portanto, quanto que mede isso aqui? 180 menos 74. Ou seja, este mais esse tem que dar 180, portanto, ele mede 106 graus. Alternativa C. É entendido, pessoal? Resolvido o problema. Vamos lá? Questão número 3, talvez um pouquinho mais trabalhosa agora, tá? Mas a ideia é a mesma, pessoal. Ó, eu tenho um vértice aqui e tenho um vértice aqui, certo? Vou posicionar ela assim, um pouquinho, só para eu poder traçar as retas. Vou fazer a mesma coisa, tá? Aqui, vou fazer a mesma coisa. Essa reta é paralela a esta, ele está um pouco, tá numa posição meio estranha aí, tem que pensar, tá? Então eu inclinei aqui um pouquinho meu slide, minha folha, para eu poder traçar as retas. Então, eu vou traçar uma reta paralela aqui e vou traçar uma outra aqui no outro vértice, ó. Então, agora eu fiquei com 4 retas. Aí eu volto na posição aqui normal. Entenderam a ideia? Estou um pouquinho rápido agora para dar tempo de eu concluir isso daqui. Certo, pessoal? Vamos lá? Vamos lá. Então, ó, esta reta é paralela a essa. Essa daqui vai ser paralela a essa aqui, ok? Essa é a condição. Então, ó, todo esse ângulo aqui mede 50. A história é a mesma, pessoal. Tá? É o terceiro problema que a gente faz da mesma forma, tá? Então, ó, este ângulo aqui e este ângulo aqui, ó, tem a mesma medida porque são alternos internos. Então, se esse mede 10, esse aqui vai medir 10 também. Tranquilo? Todo esse ângulo aqui, antes de eu passar a reta aqui, antes não, ele continua medindo 50, só que a reta dividiu ele em duas partes. Uma parte mede 10. Como todo ele mede 50, essa outra parte de baixo vai medir quanto? 40. 40 mais 10, 50. Tranquilo?
Deixa, passou, agora vamos falar desse aqui, ó. Esta reta aqui é paralela a essa, pois essa foi a condição. Nós traçamos retas paralelas, exatamente para isso. Olha, pessoal, esse ângulo aqui mede 70, mas a reta dividiu ele em duas partes. Só que isso daqui é uma transversal, ó. Então este ângulo aqui e este ângulo aqui são iguais, são os alternos internos. Quando eu falo ângulos iguais, pessoal, entendam, né? São congruentes, portanto suas medidas são iguais. Então, se esse mede 40, esse aqui vai medir quanto? 40 também. Mas ele media 70. Como eu dividi ele em duas partes, uma parte é 40, claro que essa aqui vai ser quanto? 30, senão não vai dar 70. Se essa aqui mede 30, essa reta aqui é paralela a esta. Essa é a condição. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, porque isso aqui é uma outra transversal. Essa reta aqui é transversal dessas duas aqui. Esses ângulos aqui têm a mesma medida, são congruentes. Portanto, isso aqui mede quanto? 30 graus. Perceberam como é tranquilo? Dá para fazer agora? Ok? Então, refaçam esses problemas, estudem eles, tá? Porque vocês têm atividade assim para fazer. Na nossa APC, na APC que está em curso, vocês têm atividade parecida com esse daqui. Portanto, quanto que mede alfa? Alfa, portanto, é um ângulo que mede 30 graus. Alternativa B. Certo, pessoal? Bom, é isso. Nós temos um tempinho aqui ainda. Não sei se vai dar tempo para a gente fazer o outro. Acho que não. Só que vocês vão fazer a outra questão da mesma forma, tá bom? Aí ficou então para vocês fazerem a questão número 4. Utilizem o mesmo raciocínio. Eu vou voltar com outras videoaulas, né? Nem vou começar a fazê-lo agora porque não dá tempo. E nas outras videoaulas eu faço isso aqui com vocês. O pessoal me chama ali no WhatsApp. Eu faço isso aqui com vocês, mas agora é para vocês tentarem fazer esse problema aqui sozinho, ok? E depois na outra videoaula, que de repente demora alguns dias para chegar, porque eu já fiz bastante, tá? Deve aparecer a correção comentada desse aqui. Certo, pessoal? É isso, espero que tenha sido útil. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.